Fatos Espíritas, obra do cientista inglês William Crookes, parte 5. Eu tinha esperança de que alguns dos amigos da senhorita Cook, que acompanharam as suas sessões quase desde o começo e que parecem ter sido altamente favorecidos nas provas que receberam, tivessem dado antes de mim testemunhos em seu favor. Mas, na falta das testemunhas que seguiram esses fenômenos desde o seu começo, há cerca de 3 anos, seja-me permitido a mim, que não fui admitido senão muito tarde, expor um fato verificado em uma sessão para que eu fora convidado a pedido da senhorita Cook, e que se realizou alguns dias depois do desagradável acontecimento que deu origem a essa controvérsia. A sessão realizara-se na casa do Sr. Lushmore, e o gabinete era uma sala afastada, separada por uma cortina da sala da frente, onde se achavam os assistentes. Tendo sido preenchida a formalidade ordinária de examinar a sala e as fechaduras, a senhorita Cook penetrou o gabinete. Pouco tempo depois, a forma de Cat apareceu ao lado da cortina, mas retirou-se logo, dizendo que o fazia porque haveria perigo em se afastar do seu médio, visto que este não se achava bem naquele dia e não poderia ser lançado em sono suficientemente profundo. Eu estava colocado a alguns pés da cortina, atrás da qual a senhorita Cook se achava sentada, tocando-a quase, e podia frequentemente ouvir os seus gemidos e suspiros, como se ela sofresse. Esse mal-estar continuou por intervalos durante quase toda a sessão, e uma vez, quando a forma espiritual de Cat estava diante de mim, na sala, ouvi distintamente o som de um suspiro doloroso, idêntico ao que a senhorita Cook tinha feito ouvir, por intervalos durante todo o tempo da sessão e que vinha detrás da cortina onde ela devia estar sentada. Confesso que a figura era surpreendente na sua aparência de vida e de realidade, e tanto quanto eu podia ver, à luz um pouco fraca, os seus traços semelhavam-se ao da senhorita Cook. Mas, entretanto, a prova positiva dada por um dos meus sentidos, pois que o suspiro vinha da senhorita Cook no gabinete, enquanto a figura estava fora dele. Esta prova é muito forte para ser destruída por simples suposição do contrário, mesmo bem sustentada. Os leitores conhecem-me e naturalmente crerão, espero, que não adotarei precipitadamente uma opinião, nem que lhes pedirei para estarem de acordo comigo, apresentando eu uma prova insuficiente. É talvez muita ousadia pensar que o pequeno incidente que mencionei tenha para eles o mesmo valor que teve para mim. Entretanto, pedirei isto, que aqueles que se inclinam a julgar severamente a senhorita Cook suspendam o seu julgamento até que eu apresente uma prova cabal que acredito será suficiente para resolver a questão. Presentemente, a senhorita Cook consagra-se exclusivamente a uma série de sessões particulares, às quais não assistem senão um ou dois dos meus amigos e eu. Essas sessões se prolongarão provavelmente durante alguns meses e tenho a promessa de que toda prova que eu desejar me será dada. Essas sessões não se vêm realizando senão há algumas semanas, mas já as houve suficientes para me convencerem plenamente da sinceridade e da honestidade perfeita da senhorita Cook e para me darem todo o fundamento de acreditar que as promessas que Cat tem feito tão livremente serão cumpridas. Agora, o que peço é que os leitores não presumam precipitadamente que tudo o que à primeira vista parece duvidoso importe necessariamente numa decepção e que suspendam o seu juízo até que eu lhes fale de novo a respeito desses fenômenos. Em carta que escrevi aos jornais no começo de fevereiro último, falei dos fenômenos de formas de espíritos que se tinham manifestado pela mediunidade da senhorita Cook
e dizia que aqueles que se inclinassem a julgar severamente a senhorita Cook suspendesse o seu juízo até que eu apresentasse uma prova cabal que acreditava suficiente para resolver a questão. Neste momento, a senhorita Cook consagra-se exclusivamente a uma série de sessões particulares, às quais não assistem senão um ou dois dos meus amigos e eu. Vi o bastante para me convencer plenamente da sinceridade e da honestidade perfeitas da senhorita Cook e para crer com todo o fundamento que as promessas que o Espírito Cat me fez tão livremente serão cumpridas. Nessa carta descrevi um incidente que, em minha opinião, era muito próprio para me convencer de que Cat, o espírito e a senhorita Cook eram dois seres materiais distintos. Quando Cat estava fora do gabinete, em pé, diante de mim, ouvi um gemido vindo da senhorita Cook, que se achava no gabinete. Considero-me feliz por dizer que obtive, enfim, a prova cabal de que falava na carta supramencionada. Por enquanto, não me referirei à maior parte das provas que o Espírito Cat me forneceu nas inúmeras ocasiões em que a senhorita Cook me favoreceu com as suas sessões em minha casa, e só descreverei uma ou duas das que se realizaram recentemente. Desde algum tempo, fazia eu experiências com uma lâmpada fosforescente, que consistia em uma garrafa de 6 ou 8 onças que continha um pouco de óleo fosforado e estava solidamente arrolhada. Eu tinha razões para esperar que, à luz dessa lâmpada, alguns dos misteriosos fenômenos do gabinete pudessem tornar-se visíveis e que o espírito Cat também esperava obter o mesmo resultado. A 12 de março, durante uma sessão em minha casa, depois de Cat ter andado entre nós e ter falado durante algum tempo, esta retirou-se para trás da cortina, que separava o meu laboratório, onde os assistentes estavam sentados, da minha biblioteca, que temporariamente serviu de gabinete. Um momento depois, ela reapareceu à cortina e chamou-me, dizendo: "Entre no aposento e levante a cabeça da médium." Ela escorregou para o chão. Cat estava então em pé diante de mim, trajada com seu vestido branco habitual e trazia um turbante. Imediatamente dirigi-me à biblioteca para levantar a senhorita Cook, e Cat deu alguns passos de lado para me deixar passar. Com efeito, a senhorita Cook tinha escorregado um pouco de cima do canapé e sua cabeça pendia em posição muito penosa. Tornei a pô-la no canapé e, fazendo isso, tive, apesar da escuridão, a viva satisfação de verificar que a senhorita Cook não estava trajada com o vestuário de Cat, mas que trazia sua vestimenta ordinária de veludo preto e se achava em profunda letargia. Não decorreu mais que 3 segundos entre o momento em que vi o espírito Cat de vestido branco diante de mim e o em que coloquei a senhorita Cook no canapé, tirando-a da posição em que se achava, uma roupagem totalmente de cor diferente do espírito Cat. Voltando ao meu posto de observação, Cat apareceu de novo e disse que pensava poder mostrar-se a mim ao mesmo tempo em que a sua médium. Abaixou-se o gás e ela me pediu a lâmpada fosforescente. Depois de ter se mostrado a claridade durante alguns segundos, me restituiu dizendo: "Agora entre e venha a minha médium." Acompanhei de perto a minha biblioteca e à claridade da lâmpada vi a senhorita Cook estendida no canapé, exatamente como eu a tinha deixado. Olhei em torno de mim para ver o espírito Cat, porém ela tinha desaparecido. Chamei-a, mas não recebi resposta. Voltei ao meu lugar. Cat tornou a aparecer logo e me disse que durante todo o tempo tinha estado em pé perto da senhorita Cook. Perguntou então se ela própria não poderia tentar uma experiência e, tomando das minhas mãos a lâmpada fosforescente, passou para trás da cortina, pedindo não olhasse para o gabinete. No fim de alguns minutos,
restituiu-me a lâmpada, dizendo que não tinha podido sair-se bem, que havia esgotado todo o fluido da médium, mas que tornaria a experimentar em outra ocasião. Meu filho mais velho, rapaz de 14 anos, que estava sentado à minha frente, em posição que podia ver o que se passava por trás da cortina, disse-me que tinha visto distintamente a lâmpada fosforescente que parecia planar no espaço acima da senhorita Cook, iluminando-a durante o tempo em que ela estivera estendida e imóvel no canapé, mas que não tinha podido ver ninguém segurar a lâmpada. Passo agora a sessão que se realizou ontem à noite em Hackney. Cat nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era a de uma mulher viva que se achava ao meu lado, e não de um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se quase irresistível. O espírito, obviamente, estava me ajudando de todas as formas a provar o mundo espiritual, por ele ser um cientista, um estudioso, ele estava me ajudando nesse sentido, a provar que o mundo espiritual existe. Pensando, pois, que eu não tinha um espírito perto de mim, mas sim uma senhora, pedi-lhe permissão de tomá-la nos meus braços a fim de poder verificar as interessantes observações que um experimentador ousado fizera recentemente, de maneira tão sumária. Essa permissão foi-me graciosamente dada, e por consequência utilizei-me dela convenientemente, como qualquer homem bem educado teria feito nessas circunstâncias. O Sr. Volkmann ficara satisfeito ao saber que posso corroborar a sua asserção de que o fantasma, o espírito, que afinal não fez nenhuma resistência, era um ser tão material quanto a própria senhorita Cook. Mas o que vai seguir mostrará quão pouco fundamento tem um experimentador, por maior cuidado que tenha nas suas observações, em aventurar-se a formular uma importante conclusão quando as provas não existem em quantidade suficiente. O espírito Cat disse então que dessa vez se julgava capaz de mostrar-se ao mesmo tempo em que a senhorita Cook. Abaixei o gás e em seguida, com a minha lâmpada fosforescente, penetrei o aposento que servia de gabinete. Mas eu tinha pedido previamente a um dos meus amigos, que é hábil estenógrafo, para anotar toda a observação que eu fizesse, enquanto estivesse no gabinete, porque bem conhecia eu a importância que se liga às primeiras impressões e não queria confiar à minha memória mais do que fosse necessário. As suas notas achavam-se neste momento diante de mim. Entrei no aposento com precaução. Estava escuro e foi pelo tato que procurei a senhorita Cook. Encontrei-a de cócoras no soalho. Ajoelhando-me, deixei o ar entrar na lâmpada e, a sua claridade, vi essa moça vestida de veludo preto, como se achava no começo da sessão, e com toda a aparência de estar completamente insensível. Não se moveu quando lhe tomei a mão. Conservei a lâmpada muito perto do seu rosto, mas continuou a respirar tranquilamente e imóvel. Elevando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi o espírito Cat, que se achava em pé, muito perto da senhorita Cook, por trás dela. Cat estava vestido com a roupa branca, flutuante, como já a tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos da senhorita Cook na minha e ajoelhando-me ainda, elevei e abaixei a lâmpada, tanto para iluminar a figura inteira do espírito Cat, como para plenamente convencer de que eu via, sem a menor dúvida, a verdadeira Cat, que tinha apertado os meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro doentio, ou coisa parecida. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. Durante 3 vezes,
cuidadosamente a senhorita Cook de cócoras diante de mim, para ter a certeza de que a mão que eu segurava era de fato a de uma mulher viva. E 3 vezes voltei a lâmpada para o espírito Cat a fim de examinar com segurança e atenção, até não ter a menor dúvida de que ela estava diante de mim. Por fim, a senhorita Cook fez um ligeiro movimento e imediatamente deu um sinal para que me fosse embora. Retirei-me para outra parte do gabinete e deixei então de ver o espírito Cat, mas só abandonei o aposento depois que a senhorita Cook acordou e que 2 dos assistentes entrassem com luz. Antes de terminar este artigo, desejo salientar algumas diferenças que observei entre a senhorita Cook e o espírito Cat. A estrutura de Cat era variável. Em minha casa havia maior do que Em minha casa havia maior 6 polegadas do que a senhorita Cook. Ontem, no entanto, tendo os pés descalços e não se apoiando na ponta dos pés, ela era maior 4 polegadas e meia do que a senhorita Cook e tinha o pescoço descoberto, a pele era perfeitamente macia ao tato e à vista, enquanto a senhorita Cook tem no pescoço uma cicatriz que, em circunstâncias semelhantes, se vê distintamente, sendo áspera ao tato. As orelhas do espírito Cat não são furadas, enquanto as da senhorita Cook trazem ordinariamente brincos. A cor de Cat é muito branca, enquanto a senhorita Cook é muito morena. Os dedos do espírito Cat são muito mais longos que o da senhorita Cook, e seu rosto é também maior. Nas formas e maneiras de se exprimir, há também diferenças assinaladas. A saúde da senhorita Cook não é assaz muito boa para lhe permitir dar, antes de algumas semanas, outras sessões experimentais como essas, e em consequência disso, insistimos fraternalmente para que ela tivesse um repouso completo antes de recomeçar a campanha de experiências de que dei uma exposição sumária e em próximo tempo espero poder fazer conhecer os resultados. Tendo eu tomado parte muito ativa nas últimas sessões da senhorita Cook e obtido muito bom êxito na produção de numerosas fotografias de Cat King, com o auxílio da luz elétrica, julguei que a publicação de alguns detalhes seria interessante para os espiritualistas. Durante a semana que precedeu a partida de Cat, ela deu sessões em minha casa, quase todas as noites, a fim de me permitir fotografá-la à luz artificial. 5 aparelhos completos de fotografia foram, pois, preparados para esses efeitos. Eles consistiam em 5 câmeras escuras, uma do tamanho de placa inteira, uma de meia placa, uma de quarta e 2 câmeras estereoscópicas binoculares, que deviam todas ser dirigidas sobre Cat ao mesmo tempo, para cada vez que ela ficasse em posição de lhe obter o retrato. 5 banhos sensibilizadores e fixadores foram empregados e grande número de placas foram preparadas previamente, prontas a servir a fim de que não houvesse nem hesitação nem demora durante as operações fotográficas, que eu mesmo executei assistido por um ajudante. A minha biblioteca serviu de câmera escura. Ela possuía uma porta de 2 balentes que se abria para o laboratório. Um desses balentes foi levantado dos seus gonzos e uma cortina colocada em seu lugar para permitir a Cat entrar e sair facilmente. Os nossos amigos que se achavam presentes estavam sentados no laboratório em frente à cortina e as câmeras escuras ficaram colocadas um pouco atrás deles, prontas a fotografar Cat quando ela saísse e a tomar igualmente o interior do gabinete todas as vezes que a cortina não fosse levantada para esse fim. Cada noite havia 3 ou 4 exposições de placas nas 5 câmeras escuras, o que dava pelo menos 15 provas por sessão. Algumas se estragam no desenvolvimento, outras ao regular a luz.
Apesar de tudo, tem 44 negativos, uns medíocres, alguns nem bons nem maus e outros excelentes. Cat recomendou a todos os assistentes que ficassem sentados e observassem essa exigência. Somente eu não fui incluído na medida. Depois de algum tempo, permitiu-me fazer o que eu desejasse, tocá-la, entrar no gabinete dele e sair, quase todas as vezes que eu quisesse. Acompanhei-a muitas vezes ao gabinete, algumas vezes vi o espírito Cat e a médium ao mesmo tempo. Geralmente, pois, eu só encontrava a médium em letargia e deitada no soalho. Cat, com o seu vestuário branco, tinha instantaneamente desaparecido. Durante esses 6 últimos meses, a senhorita Cook fez-nos numerosas visitas e demorava-se algumas vezes uma semana em nossa casa. Só trazia consigo pequena mala de mão, que não fechava a chave. Durante o dia estava em companhia da senhorita Crux, na minha ou na minha casa ou na de algum outro membro da família. Não dormia só, não tinha ocasião de preparar algo, mesmo de caráter menos aperfeiçoado, que fosse apto para representar o papel de Cat King. Eu mesmo preparei e dispus a minha biblioteca, assim como a câmara escura, e como de costume, depois que a senhorita Cook jantava e conversava conosco, ela se dirigia logo ao gabinete. Ao seu pedido, eu fechava a chave e a segunda porta, guardando a chave comigo durante toda a sessão. Então abaixava-se o gás e deixava-se a senhorita Cook na escuridão. Entrando no gabinete, a senhorita Cook deitava-se no soalho, repousando a cabeça num travesseiro e logo depois caía em letargia. Durante as sessões fotográficas, Cat envolvia a cabeça da médium com um chale para impedir que a luz lhe caísse sobre o rosto. Várias vezes levantei um lado da cortina quando Cat estava em pé, muito perto, e então não era raro que as 7 ou 8 pessoas que estavam no laboratório pudessem ver ao mesmo tempo a senhorita Cook, médium, e o espírito Cat, a plena claridade da luz elétrica. Não podíamos então perceber o rosto da médium por causa do chale, mas notávamos as duas mãos e pés, vimos-la mover-se penosamente sob a influência dessa luz intensa, e por momentos ouvíamos-lhe os gemidos. Tem uma prova de Cat e da médium fotografadas juntas, mas Cat está colocada diante da cabeça da senhorita Cook. Enquanto eu tomava parte ativa dessas sessões, a confiança que em mim tinha Cat aumentava gradualmente, a ponto dela não querer mais prestar-se à sessão sem que eu me encarregasse das disposições a tomar, dizendo que queria sempre me ter perto dela e perto do gabinete. Desde que essa confiança ficou estabelecida e quando ela teve a satisfação de estar certa de que eu cumpriria as promessas que lhe fazia, os fenômenos aumentaram muito em força e foram-me dadas provas que me seriam impossíveis obter se tivesse aproximado, seriam impossíveis obter-se se me tivesse aproximado da média de maneira diferente. Cat me interrogava muitas vezes a respeito das pessoas presentes nas sessões e sobre o modo de serem colocadas, pois nos últimos tempos se tinha tornado muito nervosa em consequência de certas sugestões imprudentes que aconselhavam empregar a força para tornar as pesquisas mais científicas. Uma das fotografias mais interessantes é aquela em que estou em pé ao lado de Cat, tendo ela o pé descalço sobre determinado ponto do soalho. Vestiu-se em seguida a senhorita Cook como Cat. Ela e eu nos colocamos exatamente na mesma posição e fomos fotografados pelas mesmas objetivas, colocadas perfeitamente como na outra experiência e alumiados pela mesma luz. Quando os dois esboços foram postos um sobre o outro, as minhas duas fotografias coincidiram perfeitamente quanto ao porte, etc. Mas Cat é maior meia cabeça do que a senhorita Cook, e perto dela parece uma mulher gorda. Em muitas provas, o tamanho de seu rosto e a estatura de seu corpo diferem essencialmente da média, e as fotografias fazem ver vários outros pontos de dessemelhança. Mas a fotografia é tão impotente para representar a beleza
perfeita do rosto de Cat, quanto as próprias palavras o são para descrever o encanto de suas maneiras. A fotografia pode, é verdade, dar um desenho do seu porte, mas como poderá ela reproduzir a pureza brilhante de sua tez ou a expressão sempre cambiante de seus traços, tão móveis, ora velados pela tristeza, quando narra algum acontecimento doloroso da sua vida passada, ora sorridente, com toda a inocência de uma menina, quando reúne os seus filhos ao redor de si e os diverte contando-lhes episódios das suas aventuras na Índia. Vi tão bem Cat recentemente, quando estava alumiada pela luz elétrica, que me é possível acrescentar alguns traços às diferenças que em precedente artigo estabeleci entre ela e a médium Cook. Tenho a mais absoluta certeza de que a senhorita Cook e Cat são duas individualidades distintas, pelo menos no que se diz respeito aos seus corpos. Vários pequenos sinais que se acham no rosto da senhorita Cook não existem no de Cat. A cabeleira da senhorita Cook é de um castanho tão forte que parece quase preto. Um cacho da cabeleira de Cat, que tenho à vista e que ela me permitira cortar de suas tranças luxuriantes, depois de ter seguido com os meus próprios dedos até o alto da sua cabeça e de haver convencido de que ali nascera, é de um rico castanho dourado. Uma noite contei as pulsações do espírito Cat. O pulso batia regularmente, 75, enquanto da senhorita Cook, poucos instantes depois, atingia a 90, seu número habitual. Auscultando o peito de Cat, eu ouvia um coração bater no interior e as suas pulsações eram ainda mais regulares que as do coração da senhorita Cook, quando depois da sessão ela me permitia igual verificação. Examinados da mesma forma, os pulmões de Cat mostravam-se mais sãos que os da médium, pois no momento em que fiz a experiência, a senhorita Cook seguia tratamento médico por motivo de grave bronquite. Os leitores acharão sem dúvida interessante que as suas narrações e o Sr. Rose Crush acerca da aparição de Cat venham reunir-se às minhas, pelo menos as que posso publicar. Quando chegou o momento de Cat nos deixar, pedi-lhe o obséquio de ser eu o último a vê-la. Chamou ela a si cada pessoa da sociedade e lhe disse algumas palavras em particular. Deu instruções gerais sobre nossa direção futura e sobre a proteção a dispensar à senhorita Cook. Dessas instruções que ela deu a todos que frequentavam as sessões, dessas instruções que foram estenografadas, cito o seguinte: o Sr. Crooks sempre agiu muito bem, e é com a maior confiança que deixo Florence em suas mãos, perfeitamente convicta de que não faltará a confiança que tenho nele. Em todas as circunstâncias imprevistas, o Sr. William Crooks poderá agir melhor do que eu mesma, porque tem mais força. Tendo terminado suas instruções, o espírito Cat convidou-me a entrar no gabinete consigo e permitiu-me ficar nele até o fim. Depois de fechada a cortina, conversou comigo durante algum tempo. Em seguida, atravessou o quarto para ir até a senhorita Florence Cook, que jazia inanimada no soalho. Inclinando-se para ela, Cat tocou-a e disse-lhe: acorda, Florence, acorda. É preciso que eu te deixe agora. A senhorita Cook acordou e, em lágrimas, suplicou a Cat que ficasse algum tempo ainda. Minha cara, não posso. A minha missão está cumprida aqui. Deus te abençoe, respondeu Cat e continuou a falar. A senhorita Florence Cook, durante alguns minutos, conversaram juntas, até que enfim as lágrimas da senhorita Cook a impediram de falar. Seguindo as instruções de Cat, precipitei-me para suster Cook, que ia cair sobre o soalho e que soluçava convulsivamente. Olhei ao redor de mim, mas Cat, com o seu vestido branco, tinha desaparecido. Logo que a senhorita Cook ficou suficientemente calma, trouxeram luz
e a eu conduzi para fora do gabinete. As sessões quase diárias com a senhorita Cook me favoreceu ultimamente muito. As sessões quase diárias com a senhorita Cook me favoreceu ultimamente. Muito esgotaram suas forças e desejo patentear o mais possível os obséquios que lhe devo pelo seu empenho em me ajudar nas experiências científicas.